Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trivedi e hoje nós vamos estar falando sobre força, em especial sobre a terceira lei de Newton, ok? Então, vamos lá. Então, nosso objetivo aqui é entender a terceira lei de Newton através de exemplos cotidianos e ver na prática a terceira lei de Newton, certo? Então, vamos iniciar nossa aula, como de praxe, através de uma situação-problema. Então, veja que bonito, né, o lançamento aqui, né, do falecido ônibus espacial, certo? Veja, na década de 60, Estados Unidos e a União Soviética disputavam quem conseguiria obter tecnologia para dominar o espaço primeiramente. Essa disputa foi denominada corrida espacial. Bem, atualmente os foguetes têm ampla aplicação no lançamento de diversos satélites artificiais. Eles levam os satélites até a uma altura e com uma velocidade suficiente eles iniciam uma órbita de retorno à Terra, né? Melhor dizendo, uma órbita ao redor da Terra. Ou seja, hoje, né, você não precisa ir com tripulado, então lançando o foguete, fazendo tudo de maneira remota, você consegue deixar satélites em órbitas, né, tão fundamentais para a comunicação, como para processamentos, né, como para análise climáticas, análise de solo e outras coisitas mais que é utilizado com satélites. Bem, acompanhe aqui, né? Por trás do lançamento de um foguete de dezenas de toneladas se encontra a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Então, vamos investigar essa situação aí. Então, veja, o que é originalmente a terceira lei de Newton, né? Ela foi escrita em latim, num livro chamado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, certo? Que é o livro 1 de 1687. Ela fala Lexo terzo, actione contrarium semper et aquelem este reactione sine corporeum duorium actiones inde mutuos semper este aqueles inde partes contraria dirigir. Né? Então, esse termo que está em latim, ele traduz o seguinte: lei 3, ou terceira lei, a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos, né? Então essa foi a chamada terceira lei, que foi tirada lá do livro, né, do Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Newton, certo? Em que ele descreveu o movimento dos corpos, né? Ele descreveu qual era as condições para ter um movimento, certo? Então vamos agora melhorar um pouco, melhor aquilo que já está bom na realidade sobre a terceira lei de Newton. Então acompanhe a seguinte ideia. Quando o corpo A imprime determinada força em um corpo B, então o corpo B imprimirá no corpo A outra força. Essas forças agem com a mesma intensidade, na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então aqui eu vou passar para vocês a seguinte ideia, né? Com certeza você já deve ter visto isso aqui, né? Um cara, por exemplo, fazendo supino, né? E aqui você tem o He-Man, né? O He-Man, ele tem a famosa fala, né? Eu tenho a força, né? Mas a ideia é o seguinte: será que ele realmente tem a força? Será que realmente o bombado aqui fazendo supino, ele realmente tem a força? Será que realmente ele faz a força? Aí é uma questão bem interessante. O Newton, ele fala assim: não adianta nada você tomar whey protein, né, comer ovo, batata doce, ou o He-Man ter a força, sendo que não é ele que promove essa força. Na realidade, a força ela é uma interação entre corpos, certo? Ou seja, acompanhe aqui comigo. Para que eu possa levantar esse supino, eu sou obrigado a aplicar uma força, né, sobre a base que está aqui. Então, se essa base, por exemplo, não tiver condições suficientes de suportar isso, eu não vou conseguir levantar o pino. Né? A mesma ideia, por exemplo, é de você correr, né? Então, quando você vai correr, você tem que ter uma interação com o solo, certo? Ou seja, quem faz, na verdade, você promove aquilo que a gente chama de ação. Ou seja, você é responsável pela ação, mas quem irá promover o movimento, neste caso, vai ser a reação, certo? Então, quando você fala, por exemplo, que o He-Man tem a força, né?
é um pouquinho contraditório, certo? Não é que ele tenha força, ele vai precisar interagir com alguma coisa e essa alguma coisa interagir com ele, certo? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Você pega, por exemplo, um cara muito magricelo, né? Uma pessoa, por exemplo, muito fraca, né? Você olha assim, ela tem, por exemplo, sei lá, você tem até pena, você acha que você assim, cara, é muito magrinho. Aí você chega lá e vai fazer a pessoa assim, ó, me empurra, né? Ou, por exemplo, a gente vai fazer um cabo de guerra, né? Eu tenho 120 quilos, uma outra pessoa mais magricelinha vai lá fazer um cabo de guerra comigo. O cara fala, você vai levar um couro, o pessoal, né, o mais magrinho. Mas você vai pensar assim, não, mas calma aí. Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho 120 quilos, vou ficar sobre um skate. Aí, meu amigo, aí o negócio muda, né? Porque o que acontece? Para que eu possa, né, fazer essa interação, eu preciso ter uma interação com o solo. Ou seja, para que eu possa aplicar a minha força sobre a pobre vítima, nesse caso, né, a magricelinho, que tem uma pesa muito menor, muitas vezes, consequentemente, pode ter uma força muito menor que a minha, eu preciso ter interação com o solo, né? Então, na hora de eu fazer o cabo de guerra, existe uma grande possibilidade, certo, de, na hora que eu fazer, certo? Como eu não tenho interação com o solo, porque eu estou sobre um skate, o skate, né, ele tem uma quantidade de atrito muito inferior, por exemplo, com relação ao meu pé, é bem possível que a outra pessoa vai me puxar, certo? Então a ideia de força, ela é bem relativa, né? Então a gente vê isso em alguns exemplos. Aqui, eu já vi episódios em que os caras fizeram cabo de guerra, por exemplo, entre uma embarcação, né, barcos, né, que fazem, por exemplo, a movimentação de grandes navios contra um guincho. Né, o barco ali, esses barcos, por exemplo, tem, por exemplo, potências de motores de 1.500 cavalos, enquanto que vocês fizeram com um guincho de 700 cavalos. Né? O guincho levou a melhor. Por quê? Porque o guincho ele conseguia aplicar mais força sobre o solo e, consequentemente, ele tinha mais reação do que o barco, né, que estava na água ali, por mais que tenha mais cavalaria, certo? Então, assim, essa força, ela depende da interação dos corpos. E aqui a gente tem bastante exemplos. Olha aqui, acompanhe no vídeo comigo. Então, você tem a tal da ação e reação. Então, ao caminharmos, fazemos uma força de ação no chão. O chão, por sua vez, faz uma força de reação sobre os nossos pés. Como resultado, nos deslocamos. A ideia do skate que conversei com vocês. Eu empurro o solo para trás, o solo me reage para frente, certo? A mesma coisa acontece com a ideia de um canhão ou de uma arma de fogo, em que, nessa situação aqui, né, você tem também ação e reação. Então, na explosão da pólvora de um canhão, a munição recebe uma força do canhão, a ação, e a munição exerce uma força de reação sobre o canhão. Ou seja, a bola vai para frente e o canhão tende para trás. Então vejam que nesse caso as forças elas têm o mesmo valor, né? A gente conversou que tem o mesmo modo, a mesma direção, mas elas sempre têm sentidos opostos, certo? Também a terceira lei de Newton é perceptível em toda arma de fogo. No momento do disparo, a espingarda exerce uma força sobre a bala que inicia seu movimento em alta velocidade. A bala, por sua vez, faz uma força de mesma intensidade sobre o sistema da espingarda, pessoa a qual sofre o recuo. Né? A diferença nesse caso é que, como a força é a mesma, a gente tem que lembrar da segunda lei de Newton, que a aceleração promovida depende da massa. Então, como o projétil tem uma massa muito inferior à da arma, né, consequentemente ele vai adquirir uma aceleração maior, certo? Mas a arma também vai ter uma velocidade de recuo em cima disso. Certo? Bem, também nós podemos entender com o princípio da ação e reação, certo? Da seguinte maneira, uma aplicação pouco perceptível da terceira lei de Newton é tida como o estudo de peso dos objetos da superfície do planeta. Acompanhe. A maçã, melhor dizendo, recebe uma força de ação do planeta e a maçã, por sua vez, faz uma força de reação sobre o planeta. Então, é a figurinha que está sendo demonstrada aqui do lado. Ou seja, o peso, né, e a força gravitacional são um par de ação e reação, certo? Por isso que a gente diz que peso ela é uma força.
Ela é uma força relacionada com a ação gravitacional. E essas forças, como eu já disse aqui para vocês, ela tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos opostos. Ou seja, a maçã atrai a Terra, mas a Terra atrai a maçã, certo? E aí vem a questão da massa. Como a massa do planeta ela é muito maior, a aceleração que nós poderíamos promover é muito pequenininha, então praticamente ele não move o planeta, certo? Mas essa força, ela interage sobre a maçã, né, com uma aceleração, no caso, que é constante, que é 9,8 metros por segundo, e isso faz com que o objeto ele tenha o peso, certo? E agora, será que nós conseguimos explicar a impulsão de um foguete através da terceira lei de Newton? Está aqui, né? Será que é possível? Então, o que eu vou pedir para vocês, né? Que vocês elaborem, né, um texto, alguma coisa aí, para falar sobre isso. Será que agora você consegue fazer isso? Né? Então, eu vou pedir que vocês, qualquer coisa, converse com o seu professor, converse com seus colegas e elabore como é que você poderia explicar a ideia do foguete, certo? Bem, vamos lá então, né? Vou deixar uma atividadezinha para vocês aqui que diz o seguinte. O Joãozinho estava assistindo, né, o lançamento do foguete da SpaceX. Ela, né, no caso o Joãozinho, como assistiu às aulas de física, fez as seguintes afirmações. Então, o que ele fez de afirmação? Primeiro, uma enorme força é feita contra o chão. Em reação a essa força, aplique-se ao chão, o foguete é impulsionado para cima. Então, de novo, uma enorme força é feita contra o chão. E, em reação à força aplicada no chão, o foguete é impulsionado para cima. 2. O foguete não pode ser acelerado no vácuo, no espaço, né, interplanetário, por falta de pontos de apoio no meio ambiente. Qual dessas afirmações estão certas? Todas estão certas? Todas estão erradas? Quais delas estão certas? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre isso e a gente volta daqui a pouco.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Viram qual é? Quais alternativas estão certas? Então vamos lá. Então, a primeira ideia é que uma enorme força é feita contra o chão, em reação à força aplicada no chão, ou seja, o foguete posicionado para cima. Essa afirmativa está falsa. Eu não preciso ter relação com o solo. Na real é essa, né? Se vocês forem olhar essa imagem aqui, ó, você perceba que existe uma interação entre a expulsão dos gases com o corpo do foguete. É ali que está o par ação e reação, certo? Então o solo, nesse caso, ele não vai fazer nada, né? Então essa alternativa é falsa, né? E também essa é falsa, porque a interação que acontece ali é entre os gases com a estrutura do foguete, certo? Tranquilo? Eu vou fazer com vocês agora uma outra atividade aqui, ó, que é uma atividade do Enem, certo? Que ela foi adaptada aqui para o nosso Aula Paraná. Veja o seguinte, durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo do lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se ao puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Se você estivesse no lugar da mãe do garoto, que argumento você poderia utilizar para apontar o erro de interpretação do garoto? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem falar sobre, para pensar sobre isso, daqui a pouco a gente volta para discutir. E aí, meus queridos, conseguiram achar um argumento, né, para a mãe? Bem, aqui o garoto quis ser como diz o meu colega, o professor Júnior Carlos de Filosofia, moleque buchudo, né? Então o cara quis escapar da brincadeira. E, na verdade, né, a mãe, né, se ela for bem pertinho, olhar, pensar, disse assim, garoto, você cometeu um erro muito grave. Porque é o seguinte, o par de ação e reação, ele não atua no mesmo corpo. Você pode perceber que toda vez que a gente fala aqui, nós estamos falando em corpos diferentes, né? Então, no caso, a ação de caminhar tem o corpo eu e o solo, né? Então, você for analisar a questão da gravidade, é a mesma coisa. Existe a maçã, ali que a gente apresentou no exemplo, e a questão da Terra. Então, sempre atua em corpos diferentes. Então, a malandragem do piá não deu certo.
tá? O cara caiu do cavalo e vai ter que ajudar a mãe a arrastar o móvel mesmo, certo? E para a gente poder ir finalizando nossa aula aqui, eu vou fazer com vocês uma terceira atividade. A Terra atrai um pacote de 5 quilos com uma força de aproximadamente 49 newtons. Pode-se então afirmar que o pacote de arroz atrai a Terra com qual força? Justifique sua resposta. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem elaborar uma possível resposta para isso, daqui a pouco a gente volta para discutir. E aí, meus queridos, conseguiram fazer essa parte, conseguiram entender? Agora, né, é de boa. Então vejam, né? Qual é a força que o pacote de arroz atrai à Terra? Né? Então, vamos lá à explicação. A força gravitacional é sempre de atração e age na direção da linha imaginária que liga os dois corpos, seja os seus centros. Pela terceira lei de Newton, se a Terra atrai o saco de arroz, esse saco atrai a Terra exatamente com a mesma força, porém no sentido contrário, independente da sua massa. Logo, o saco de arroz também atrai a Terra com os mesmos 49 newtons. Certo? Então, como a Terra atrai o pacote de arroz 49, o pacote de arroz também atrai a Terra com os mesmos 49. Respeitando a terceira lei de Newton, beleza? Então, o que a gente viu aqui, né? Que é possível verificar a terceira lei de Newton em lançamento de foguetes e em outros exemplos, né? Falamos sobre a terceira lei de Newton, é conhecida como princípio da ação e reação, que define toda a força de ação, possui uma força de reação de mesma intensidade, mas atua em sentidos opostos, e lembrando que eles atuam sempre em corpos contrários, certo? E que verificamos, né, como os corpos eles conseguem trocar essas forças aí através de exemplos, ok? Aqui estão as nossas referências e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sempre dê uma olhadinha, refaça os exercícios aqui, pelo menos a leitura desses slides, e nos encontramos num momento breve. Até mais!